Olá a todos e todas, meu nome é Ricardo Augusto Garro Silva e eu vou apresentar a comunicação com o título de Ele roubava livros, objetos como inscrição da memória em K Relato de uma Busca. Publicado originalmente em 2011, o romance K Relato de uma Busca, de Bernardo Kucinski, narra a trajetória de um escritor judeu-polonês de literatura em língua Yiddish, nomeado apenas como K, que migrou para o Brasil no período anterior à Segunda Guerra Mundial. O livro tematiza o desaparecimento de sua filha e de seu genro no Brasil dos anos 1970, sob a ditadura civil-militar que governou o país entre 1964 e 1985. O desaparecimento é o ponto de partida de uma investigação e peregrinação em busca do paradeiro de ambos, durante as quais, ao mesmo tempo que se delineia a história recente do país, se apresenta a trajetória de K e de personagens ligados à sua vida. De cunho autoficcional, o romance é a ficcionalização da história real de desaparecimento e assassinato da irmã do autor, Ana Rosa Kucinski Silva, e de seu marido, Wilson Silva. O casal ingressara na luta armada, filiando-se à Ação Libertadora Nacional, organização na qual Wilson Silva se tornou um dos dirigentes no início da década de 1970, após as mortes de Carlos Marighella e Joaquim Câmara Ferreira, fundadores e principais líderes da ALN até então. Quando o casal foi assassinado, a luta armada estava sendo dizimada pela ditadura, que transformara tortura e assassinato em modo de ação, tendo como propósito não mais deixar sobreviventes entre os integrantes das organizações clandestinas. O capítulo A Queda do Ponto se refere a esse período. Por intermédio da ficcionalização do que teriam sido os últimos dias do casal, a partir da percepção de um lugar onde moravam se tornaram conhecido por agentes da ditadura. A esse respeito, Eurídice Figueiredo, em A Literatura como Arquivo da Ditadura Brasileira, salienta o aspecto trágico presente no capítulo. Esse sentimento de que o cerco se fecha está presente justamente no capítulo sobre a queda do ponto, quando o casal abandona a casa, carregando o cianureto para aguardar da prisão, tortura e morte. É também neste momento que se dá a amartia, a falha trágica de que fala Aristóteles. A ALN foi responsável por exigir demais de seus jovens militantes no momento em que não haviam mais condições de luta. A obrigação dos chefes teria sido retirar seus militantes de ação e enviá-los para o exterior. Esse sentido trágico do livro provoca no leitor a compaixão e a melancolia. O tom de uma tragédia que se apresenta como inevitável permeia toda a ação de A Queda do Ponto. Começa já com o fato consumado de que é necessário abandonar o apartamento que ocupam. Lá fora segue a vida inalterada. Senhoras vão às compras, operários trabalham, crianças brincam. Ali dentro, no pequeno apartamento, quarto e sala, instaura-se no casal o pânico. A queda do ponto naquela manhã só se explica pela delação. Há um informante entre eles, um traidor ou um agente infiltrado, alguém muito próximo a eles dois, entre os poucos que restaram. A decisão de continuar com a luta armada por parte dos líderes da ALN, em um momento em que se acumulavam derrotas seguidas, é motivo de questionamento por parte do narrador. A incapacidade de se perceber o que era possível ou não determinou a tragédia que se abateu sobre os militantes no momento mais violento da ditadura. A radicalização de um lado e do outro mostrou o quão desigual era o embate. O narrador aponta para o misto de idealismo e de irracionalidade que se abateu individualmente sobre muitos dos militantes nos últimos meses da guerrilha. Wilson Silva e Ana Rosa, em suas versões ficcionais, são mostrados como exemplo desse racionalismo. Se forem rápido, talvez consigam salvar a metade normal de suas vidas, ou seja, a própria vida. O casal possui documentos legais, empregos estáveis, famílias, amigos, pais e mães e irmãos. A metade não clandestina de suas vidas duplas está intacta, basta abandonar a metade secreta. Não por covardia, por sabedoria. Para se preservar, sobreviver na derrota seria, isso sim, uma vitória.
mas ambos perseveram, não agem com lucidez, não os guia a lógica da luta política e sim outras lógicas, quem sabe da culpa, a da solidariedade ou do desespero. A responsabilidade pelo grupo, a solidariedade aos companheiros restantes, a culpa de abandonar a luta depois de tantos amigos mortos e torturados, tudo isso posto como situações que correntam o casal a uma obstinação suicida. Em meio a todo o desespero, os livros, que mais tarde o autor apresentará como principal referência do personagem Wilson Silva, aparecem como símbolo do idealismo que os moviam. Terão que ser abandonados as dezenas de livros de história, teoria marxista e economia, o Manual da Guerrilha Urbana de Marighella, o livro de Debray, as cartilhas de Martha Harnecker e os imprevisíveis livros de Nietzsche propondo a força irredutível da vontade individual contra a moral dominante. Kutchinski lista livros que compuseram o panorama ideológico de jovens que arriscaram a vida por uma utopia. Ao fazê-lo, ele delineia uma geração que, marcada pela Revolução Cubana, buscou na quimera revolucionária meios de transformação social e política que, no caso brasileiro, desembocou no fracasso trágico da luta armada. Na lista apresentada por Kutchinski, fica explícito o caráter prático de livros como os de Marighella, Debray e Harnecker, que se constituíam como manuais de ação e enfrentamento armado. Humberto Eco, em A Vertigem das Listas, afirma que há uma diferença considerável entre uma lista prática e uma poética. A respeito da primeira, ele diz: a lista prática pode ser exemplificada pela lista de compras, pela lista de convidados de uma festa, pelo catálogo de uma biblioteca, pelo inventário dos objetos de um lugar qualquer, como um escritório, um arquivo, um museu, pelo elenco dos bens de que um testamento dispõe, por uma fatura de mercadorias cujo pagamento se exige, pelo cardápio de um restaurante, pelo elenco dos lugares a serem visitados no guia turístico e até mesmo pelo vocabulário que registra todas as palavras do léxico de uma determinada língua. Se nessa definição de lista prática efetuada por Eco estão inclusos elementos de ordem cotidiana e funcional, ao falar de arte e cultura, ele apresenta modos de criação e configuração de listas que, ao longo da história, e tendo como ponto de partida a Ilíada de Homero, unem aspectos práticos e poéticos. Para isso, ele diferencia a enumeração feita da armada grega que cercou Troia das cenas de batalhas inscritas pelo deus grego Hefesto no escudo de Aquiles, demarcando e configurando no espaço da criação artística elementos de ordem prática e poética. Kutchinski, ao listar no momento da derrocada da luta armada os livros abandonados na fuga do casal, ao mesmo tempo que salienta o sentido prático do que eles representam, estabelece sentidos poéticos adjacentes, que demarcam a derrota iminente e o fim simbólico do sonho utópico para uma geração. Assim, na lista prática de Kutchinski está estabelecida a função poética do literário, em que a derrota é apresentada no abandono dos manuais de cartilha da luta armada que se apresentavam como modo de enfrentamento à ditadura, e que se configuravam como as paixões políticas e intelectuais do casal. Se em A Queda do Ponto, a derrota e a fuga representam o fim de um sonho e da própria vida dos personagens, em outros capítulos, Livros e Expropriação, a partir da frase inicial, ele roubava livros, Kutchinski define a personalidade de Wilson Silva. O militante político, fiel ao ideário marxista, tem a partir dos livros roubados o desenho de uma personalidade idealista e apaixonada, que levará ele e sua esposa a serem assassinados por agentes de repressão do Estado brasileiro. Ele roubava livros, levava de tudo, tratados de filosofia, manuais de economia política, compêndios de história, biografias e romances sociais. Mas preferia os clássicos do marxismo. Podia pagar pelos livros, mas os roubava por princípio. Expropriava-os em nome da Revolução Socialista, diziam os poucos cúmplices de seu segredo. Era como se já praticasse a subversão pregada pelo livro, cada expropriação um ato de sabotagem do mercado que fazia das ideias objeto de lucro.
Também conhecia as livrarias semi-clandestinas do Partido Socialista e das duas alas do trotskismo. Mas essas não roubava, era um revolucionário, não um ladrão. Kuntinsky vincula existência e ação política, criando uma personagem que une duas paixões e as usa em busca de um mesmo objetivo. A expropriação como meio de transformar em modo de vida as ideias que combatem o lucro no mercado e de colocar em prática a paixão que as palavras e a teoria política dos livros suscitam. Philip Blom, em Ter e Manter, uma história íntima de colecionadores e coleções, discorre a respeito de pessoas que dedicaram a vida a criar coleções as mais distintas. Ao caracterizar a prática de colecionar livros, afirma que talvez seja a mais rica e a mais ambígua de colecionar. E é justamente na capacidade de mobilizar ideias e paixões que Blom vai buscar a justificação para sua afirmativa, mas também no que eles têm como meio de transportar ideias e manter vivos aspectos daqueles que os compuseram, possuíram, assim como da época em que foram escritos. Há tantas coisas ligadas a objetos de sua história, tantos sentimentos, esperanças e ilusões que precisamos preservar para nos preservarmos. Os livros têm as conotações mais poderosas e sutis, pois nunca são apenas objetos, têm uma voz que só parcialmente depende da sua natureza material, e está expressa rigorosamente em seu texto. Eles são, ao mesmo tempo, relíquias de uma época diferente e de personalidades para sempre jovens, falando como objetos e como livros, a partir de sua própria época e da época do leitor. Blom, ao apresentar os livros para além de seu caráter material, explicita o caráter simbólico expresso pelas ideias que movem vidas e paixões, ao mesmo tempo que representam épocas e modos de pensar. Kuntinsky, ao caracterizar a personagem como um sujeito apaixonado por livros, transmite na escrita o ideário que mobilizou a geração a qual ele próprio pertenceu, pois, tendo como referências os elementos autobiográficos do romance, é sabido que Kuntinsky e Wilson Silva foram amigos. Se formaram juntos em física em meados dos anos 1960, na USP, assim como foi Kuntinsky quem o apresentou a irmão. Mas o autor vai mais longe. Ao descrever as características físicas e pessoais do personagem, recorre aos livros e à Revolução, como se estes elementos modelassem todos os seus aspectos. Seu traço dominante era o maxilar projetado para fora, compondo uma imagem de determinação e intransigência. Embora fosse jovem, estudante, era como se já tivesse ido a uma guerra e dela retornado. Nunca ouviram contar uma anedota, embora sorrisse com frequência, irônico, como quem se sabe superior. Estava acima das pessoas comuns, porque se imbuíra da predestinação revolucionária. E, diferentemente de muitos de seus colegas, que também se proclamavam rebeldes e socialistas, mas pouco faziam, ele dedicava todas suas energias à preparação revolucionária. Sua paixão pela revolução só tinha paralelo no amor pelos livros. O tom romântico que Kuntinsky imprime à ação política do personagem é ampliado na exaltação de sua coragem. Quando o golpe militar é efetivado, ele age pela preservação dos objetos e elementos que representam suas duas paixões, os livros e a revolução. No dia em que os militares saíram às ruas, suspendendo as garantias civis, enquanto o medo e a incerteza invadiam os corações dos ativistas da esquerda, nosso personagem, resoluto, convocou para uma missão especial um de seus confidentes do ideal socialista que tinha carro. Com deliberação e sangue frio, percorreram escritórios e livrarias dos partidos de esquerda, que ele sabia abandonados às pressas. Metodicamente recolheram todos os livros, panfletos, jornais, tudo que encontraram, como quem remove ao lugar mais seguro o arsenal de guerra, para não cair em mãos inimigas. Do escritório do Partido Socialista levou inclusive os arquivos de filiação partidária.
Tal caracterização da personagem de um sujeito romântico que se arrisca pela causa utópica de preservar as ideias que os livros transmitem funciona não só como homenagem ao sujeito real, Wilson Silva, mas também ao poder mobilizador dos livros. Mas é na simbolização da morte e da causa pela qual ele morreu que a homenagem se torna mais efetiva, pois assume a forma, na escrita, de inscrição do sujeito na memória de quem sobreviveu à repressão, caso do autor, e ao mesmo tempo do legado recebido por herança. Tempos depois, capturado e desaparecido pelos militares, deixou como único bem a biblioteca revolucionária de mais de 2.000 tomos, a maioria expropriados. Curiosamente, na primeira página de todos eles assinaram, em letras firmes e rápidas, seu nome por extenso e da data da expropriação. Queria demarcar uma posse? Não faz sentido. Talvez soubesse, isso sim, e desde sempre, que os livros seriam os únicos vestígios de sua vocação revolucionária, pequenas lápides de um túmulo até hoje inexistente. Kutchinsky, ao assinalar os livros como lápides, os transforma em memória e inscreve, via assinatura, as marcas da vida de um sujeito, ressaltando suas paixões pessoais e as paixões coletivas da época na qual viveu, transmitindo ainda, como herança, essas paixões ao futuro. Assim, por meio da simbologia dos livros que são abandonados nos momentos de fuga apressada e que mais tarde são legados por herança aos familiares, pode-se entender como escritor, por intermédio dos objetos livres, ao mesmo tempo que define os personagens, elabora a memória dos desaparecidos políticos no contexto da ditadura civil-militar. Muito obrigado.